é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre Lamb, o novo filme de horror da A24. Eu tive a oportunidade de assistir o filme na Mostra São Paulo e assim, esse vídeo vai ter uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Até porque esse é um filme que você vai levar o choque quanto menos você souber. Então eu acho que ele não necessariamente funciona melhor se você não sabe do que está acontecendo, mas alguns acontecimentos eles têm um impacto maior se você não sabe muito da trama. E não que a trama seja extremamente diferente, porque na verdade você tem um casal que mora num lugar meio remoto, né? Eles vivem ali meio isolados, só os dois, e é visível, né, que existe uma grande tristeza dentro daquela casa. Eles não vivem cheios de alegria. Existe um peso, quase um sentimento muito grande de luto. E eles vivem, né, nesse lugar que é quase como uma fazenda, né? Eles criam ovelhas nesse lugar e, enfim, fazem outras coisas, né? E é visível que é um lugar meio frio. E é frio como a vida deles. E é isso. Tudo segue desse jeito, sem muita alegria, sem nada novo acontecendo. Os dias são basicamente iguais. E aí a gente vai vendo o processo deles cuidando das ovelhas. Inclusive fica aqui um disclaimer que se você é uma pessoa que tem problemas com situações ali com animais, esse filme ele não vai ficar mostrando o animal morrendo nem nada do tipo, não fica acontecendo isso o tempo todo, mas tem no início particularmente uma cena que me deu um pouco de agonia ali, né? Eles marcando as ovelhas e pra mim foi meio difícil de ver, mas é tipo muito rapidinho, tá? E enfim, dá pra você assistir o filme mesmo tendo esse momento. E aí a vida desse casal, recluso, triste, infeliz, né, muda num dia que uma ovelha dá à luz a uma ovelhinha, né? E eles pegam essa ovelhinha para cuidar dentro de casa. A gente logo de cara não entende a razão, né, para isso acontecer, por que eles pegaram a ovelha para criar dentro de casa. E a gente só vai descobrir depois, eu vou falar mais sobre isso na parte com spoilers, eu não vou dizer nada por enquanto, né, a respeito disso. Mas o que a gente vai vendo é que criar essa ovelha vai trazendo uma paz para esse casal e tudo vai mudando, né, na dinâmica familiar. Realmente a gente começa a ver que essa ovelha vai dando um sentido novo para a vida deles dois e é interessante de observar. Só que essa inserção da ovelha, né, da Lamb, a Ada, dentro da história é muito what the fuck. Sério, é muito bizarra, é uma situação muito bizarra. E quanto mais a gente vai descobrindo, né, mais a gente vai vendo o quanto a situação é inusitada. E aí a mãe da ovelha também, ela fica o tempo todo ali rondando a casa. Ela visivelmente parece sentir falta da sua cria, né? E ela tá o tempo todo rondando essa casa. Ao mesmo tempo que a gente tem situações muito de comédia por conta da criação dessa ovelha, a situação bizarra e inusitada, a gente tem toda uma tensão que é criada por causa disso. A gente fica o tempo todo vendo a mãe, né, a ovelha mãe, rondando aqueles dois e criando um clima de tensão que causa um certo medo no gato e no cachorro da família. E, enfim, a coisa vai mudando mesmo por causa dessa situação inusitada, porque esse casal resolve criar a ovelha como um ser ali da família. É curioso, eu tava muito interessada em ver Lamb e eu não sabia muito bem o que esperar, mas definitivamente não foi o que eu encontrei aqui. O que eu encontrei não era nada do que eu pudesse imaginar. É um filme realmente inusitado. E apesar de eu achar que ele poderia até se desenvolver melhor, não é por conta da trama que eu acho que ele
tem seus problemas. Porque eu acho que o grande problema de Lamb é que ele se leva a sério demais, sabe? E, ao mesmo tempo, ele não desenvolve tão bem os elementos de horror que ele coloca ali no filme. Ele diz, né, o diretor chegou a falar que ele tinha um filme art house, um filme diferenciado e, assim, sério que é um grande filme diferenciado de horror porque você faz um monte de plano aberto e tem uma temporalidade mais dilatada, sabe? Ele é mais lento. Eu não diria isso, sabe? E aí é onde entra a grande questão. Porque se o filme, ele realmente não se levasse tão a sério, se ele brincasse mais com a situação inusitada que ele traz, ele seria mais divertido. Ele é um filme grande, inclusive, que poderia ter facilmente 30 minutos a menos, mas ele fica, sabe, criando planos longos e tomadas maiores, quase como se ele quisesse realmente ser muito levado a sério e provar o tempo todo que ele é um filme de arte. E eu nem vou debater aqui sobre a questão de filme de arte, sabe? Porque estamos em 2021 e a gente ainda tá tendo que ter essa discussão. Qualquer dia eu talvez faça um vídeo específico sobre isso, porque cinema, você achando bom ou não, é arte. Então, é uma conversa muito século passado, sabe? E assim, é um filme que visivelmente quer priorizar sua estética e eu não vejo nada contra isso, mas ele não sabe como colocar a estética em primeiro plano porque ele depende demais também da própria narrativa. E a narrativa não se sustenta, sabe? Nem a estética do filme por si só. Não é um filme ruim, definitivamente não, mas é um filme que se leva muito a sério numa situação naturalmente bizarra e que traz algo até cômico e que poderia ser muito mais desenvolvido, sabe? A comicidade poderia ser mais desenvolvida. O filme passa tempo demais construindo relação, né? Construindo relações entre os humanos, inclusive em determinado momento a gente vê a chegada de surpresa do irmão do cara, né, do marido, e a gente vê que existe todo um passado ali com esse irmão, tanto na relação do pai, digamos assim, do marido, quanto na relação da esposa. Existe uma dinâmica passada e que traz um pouco de problema ali, e ele inclusive não aceita muito bem que o casal crie essa ovelha como se fosse praticamente uma filha, né? E ele acha isso estranho, mas a gente vai vendo que uma mudança também ocorre com ele. Então, assim, ele é um ponto, né, de rachadura aí na narrativa, mas que realmente não traz tanto de novo. Então é muito curioso observar isso, porque o filme ele passa muito tempo mostrando as dinâmicas entre o casal, entre os dois irmãos, entre a esposa e o irmão, e se repete nisso, sabe? Enquanto deixa de construir a tensão, o medo, sabe? As coisas que estão ali para trazer o horror. E muitas vezes esse horror se perde na comicidade. E a gente sabe que o horror e a comédia, eles casam muito bem juntos. Mas o filme parece que ele não quer ter essa comédia. Uma comédia que, assim, na sessão de cinema, né, eu vi na Mostra São Paulo, todo mundo riu de determinadas situações, mas parece que é algo que o próprio diretor não se atentou, que tem uma comicidade ali, então ele não se aproveita disso. E a partir de agora eu vou falar com spoilers. Então, se você não viu o filme, foge daqui por sua conta e risco. Não é um grande spoiler, é só um detalhe, é que a Ada, ela é meio humana, meio ovelha. Então você tem aí algo inusitado e que poderia ser algo de grande pavor, mas o filme não trabalha isso. A Ada, inclusive, é um docinho, uma fofura, e eu acho isso muito legal, mas é uma mistura, sabe, de criança com CGI e de ovelha com CGI, e é muito cômico.
traz uns momentos muito bizarros mesmo. E assim, é o que eu disse, falta profundidade, né, para desenvolver essa história. O filme se leva muito a sério e ele não para, enfim, trazer mesmo o bizarro, o amedrontador dessa situação, porque você tem ali, inclusive, uma mãe, a ovelha, né, que quer sua ovelhinha de volta. Mas isso só cria uma leve tensão que não abarca o filme como um todo. Então, assim, a gente fica metade do tempo vendo as construções das relações entre os humanos, mas sem estar com essa aura do diferente do sobrenatural, porque, por favor, você tem um ser que é meio humano, meio ovelha. Como é que isso aconteceu? Não precisa responder isso, mas é óbvio que isso causa um certo pavor, estranhamento, principalmente quando você tem uma ovelha mãe que tá ali rondando, ela tem grandes chifres, ela quer, sabe, sua cria de volta e fica só nisso. Então, e aí acaba que o final do filme, sabe, que deveria ter um grande impacto, ele fica mais fraco porque essa tensão não foi construída da maneira correta, digamos assim, porque é isso, o filme, ele fica nesse limiar, sabe? Ele se leva muito a sério, mas ele não desenvolve essa seriedade de maneira profunda, ao mesmo tempo que ele não aproveita a comicidade natural que existe na situação. Então, ele fica sempre no mediano. É visível que ele se usa, né, de outros filmes que tem essa temporalidade mais dilatada. A gente consegue perceber ali uma referência do próprio A Bruxa, do Robert Eggers, mas ele não se desenvolve tão bem quanto A Bruxa, do Robert Eggers. É um filme que traz muito sobre luto, sobre perda, e eu acho que ele podia desenvolver isso muito mais, sabe? E acaba sendo frustrante, porque ele tinha um caminho enorme para uma grande discussão, debate sobre questões existenciais, sabe? Sobre solidão, medo, o luto e o processo individual do luto para cada pessoa, mas ele se perde na sua própria vontade de se enxergar como mais sério do que é, sabe? E na sua vontade de ter uma grande estética e ser um filme visualmente muito interessante. E é uma pena. Não é um filme ruim, mas é um filme que poderia ser muito melhor. Eu imaginava que ele fosse muito melhor e é isso. Se você já assistiu Lamb, comenta aí embaixo, se não, é isso. Não acho que é um filme para você deixar de ver. Dá uma chance. Mas vai sem muita expectativa, porque é isso. É um filme legal. E é isso, gente. Tchau!